Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Eu confesso que eu estou me sentindo aquém da responsabilidade de uma festa tão bonita como essa. Foram poucas vezes, eu não me lembro a última vez que eu vi uma coisa tão bonita, com coral, com música, com banda, com encenação, e algo tão significativo, pastor Clementino. Eu não estou enfeitando o pavão, como dizia meu pai, mas eu estou bastante tocado, bastante assim, impactado com o que eu vi essa noite. E eu peço muito a graça de Deus, porque, como eu disse, eu estou me sentindo aquém e muito honrado, mas muito honrado mesmo, e com uma responsabilidade muito grande de transmitir, de trazer a palavra numa festa tão bonita. Que coisa linda. Louvado seja o Senhor por essa igreja, e dou os parabéns na pessoa do pastor Clementino a toda a igreja por esses 70 anos, pela memória daqueles que passaram por esse lugar, e que você também, meu irmão, você, minha amada irmã, também deixe aqui uma marca de que você passou por aqui, abençoou pessoas, de que você passou por aqui e alguém lembrará de você, porque você marcou essa pessoa ao levar, ao abençoar com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Talvez no começo você não entenda muito bem, diz, mas essa é uma mensagem para o aniversário da igreja, mas lá para o meio, para o final, você vai entender a mensagem que eu creio que o Espírito Santo está transmitindo à Assembleia de Deus de Guarulhos, Ministério Madureira. Segunda carta do apóstolo Paulo Timóteo, no capítulo de número 1, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, espírito de amor e espírito de moderação. Oremos. Bondoso Deus, nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, a fim de que eu possa transmitir a tua santa e bendita palavra. Peço a unção dispensável do Espírito Santo para poder falar à tua noiva, à tua igreja, à tua amada. Que o Espírito seja derramado sem medida e tenha liberdade de falar aos corações de acordo e de conforme aquilo que bem interessa ao teu Espírito. Se sinta muito à vontade em nosso meio, ó Espírito Santo de Deus, e compartilhe a palavra que o Senhor tem, a mensagem que o Senhor quer falar. O Senhor conhece a igreja melhor do que qualquer um aqui. O Senhor conhece os corações,
conhece o íntimo. Aliás, foi o Senhor que morreu por cada um dos que estão aqui. Foi o Senhor que os chamou, foi o Senhor que os separou, foi o Senhor que os escolheu para que estivessem aqui hoje. Por isso eu peço, em nome de Jesus de Nazaré, fala ao teu povo, compartilha a tua mensagem à tua gente, que todos aqui possam ser marcados pelo Senhor, todos aqui possam sair daqui plenos, dizendo: o Senhor falou essa noite, o Senhor compartilhou comigo a sua vontade. Faze assim, continua fazendo, continua, Senhor, a obra que o Senhor começou. É o que nós oramos, agradecidos pela fé, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Timóteo era um homem de Deus. Paulo o conhece na segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Paulo, quando está indo para Derbe, Licônio, Istra, aquela bacia do Mediterrâneo, ele conhece esse jovem, filho de uma mãe judia e de um pai grego. E esse menino, esse jovem, dava bom testemunho. E Paulo desejou que ele fosse junto. E daí por diante, Paulo trava um relacionamento íntimo com o jovem Timóteo. Paulo começa a acompanhar Timóteo. Eles são companheiros de caminhada. Um relacionamento tão íntimo que Paulo chama de filho. Que Paulo lhe escreve 2 cartas. Que Paulo menciona com saudade, diz com lágrimas: eu espero por ti. Paulo escreve essa carta da prisão de Roma, da sua última e derradeira viagem, quando ele é martirizado na cadeia de Roma. O velho apóstolo, já cansado, de dentro da prisão, escreve ao seu filho, dizendo que noite e dia ora por Timóteo, e ele vai dando direcionamento, vai escrevendo, vai falando do seu coração, como que pressentindo a sua partida, como que pré-anunciando a sua ida para junto do seu Senhor, o qual ele tanto amou e tanto serviu. E no versículo 6 ele escreve alguma coisa a esse bom homem, a esse bom jovem, a esse discípulo de Jesus Cristo, a esse pastorzão. Timóteo é pastor de uma das maiores igrejas do seu tempo, que é Éfeso. Ele está pastoreando a igreja de Éfeso. E Paulo escreve no versículo 6 do primeiro capítulo algo que parece não fazer muito sentido. Algo que a gente lê e diz: bom, não entendi. Ele diz para o seu jovem discípulo: por essa razão, pois, te admoesto. Não é exorto. Exortação é algo brando. Quando nós exortamos alguém é algo suave. Admoestação é puxão de orelha. Quando a Bíblia Sagrada usa admoestação, é dizer: ei, o que está acontecendo aí? E puxa a orelha. Ele diz: Timóteo, eu te admoesto. Parece que não é um linguajar apropriado de um pai para um filho, um linguajar de alguém que está com saudades, um linguajar de alguém que chora de noite. Ele diz: ei, rapaz, dá aqui tua orelha, eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Desperta, Timóteo, o dom de Deus. Reaviva, põe fogo, põe chama no teu dom. Ora, se Paulo é tão duro assim, admoesta, é porque Timóteo, de alguma maneira, a chama do Espírito Santo, a chama que tanto ardia no coração de Timóteo, parece declinar, parece estar se apagando, parece que aquela chama foi em fogo baixo. Parece que Timóteo pegou o botão do fogão e pôs em fogo baixo. E ele diz: Timóteo, eu te admoesto que você ponha fogo nesse dom.
Esse dom que foi impetrado, que foi dado a você, lá em 1 Timóteo 4,4, com a imposição de mão de pastores e de presbíteros. Põe fogo nesse dom, Timóteo. E conquanto estejamos aqui num clima de festa, ainda que estejamos aqui num clima de alegria, celebrando de alguma maneira gratidão a Deus pela memória desses 3 pastores que aqui foram mencionados e todo mais que fizemos, nós percebemos através do versículo 6 que ainda que nós estejamos indo, que Deus deu o dom, esse dom pode abaixar. A chama, o vigor, o ânimo, o fervor desse dom pode ficar em fogo baixo. Eu sei que isso parece estranho, principalmente nos dias de hoje que vivemos um evangelho triunfalista, de um crente que nunca fica doente, de um crente que nunca desanima, de um crente que nunca passa por situações financeiras difíceis, por um crente que é cabeça e não é cauda, por um crente disso ou daquilo outro. Um evangelho Shangri-La, um evangelho mais parecido como uma descida de domingo à tarde no playground. Um evangelho completamente de vitória em vitória e que nunca acontece nada de mal. Nenhuma praga, nada acontece, está tudo bem com o crente. Certamente, se nós perguntássemos a esses 3 pastores, ou as suas viúvas, ou a sua família, quantas foram as dificuldades, certamente, com lágrimas nos olhos, elas diriam. A família de cada um desses pastores diria o quanto de dificuldade já passou. Por quantas vezes já ficaram cansados? Por quantas vezes pensaram, passou repentinamente a vontade de desistir, largar tudo? E nós passamos por essas coisas. E não é por isso que Deus nos rejeita, ou que Ele diz que é pecado, ou qualquer outra coisa. Há momentos de intensa dificuldade que nós precisamos ser admoestados. E essas coisas acontecem. Veja o jovem Timóteo, uma possível causa. Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Talvez uma possível causa desse desânimo, desse cansaço do jovem Timóteo, seja as suas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo, escrevendo para ele na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, diz: não continues a beber somente água, põe um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Sabe, a enfermidade desanima muitas vezes a gente. A enfermidade vem, pela manhã, lendo um livro sobre Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren era um homem com frequentes enfermidades e constantemente viagens. Quando ele retorna aos Estados Unidos, as cartas que ele escreve com desejo de voltar ao Brasil, mas por causa de suas frequentes enfermidades, ele diz que dormia orando, pedindo a Deus que o curasse, e a cura não vinha. Talvez a mesma coisa com Timóteo, pedindo que a cura divina, talvez ele impusesse a mão sobre várias pessoas, e a cura não veio, e isso gera um cansaço, um estresse, um desânimo. Eu perdi o número de vezes que oramos pela cura do meu filho. Ele perdeu uma vista por uma doença de quase 20 anos. Eu perdi a conta por quantos profetas, por quantos homens que proclamavam a cura divina, quanta gente pôs azeite no olho dele, na cabeça dele, mas a cura não veio, ele perdeu a vista. Muitas vezes a gente olha e desanima. Uma bronquite que ele tinha constantemente, eu e minha esposa na sala, orando, madrugada dentro, e dizendo: Deus, nós cremos que o Senhor pode curar, Deus, o Senhor não vai permitir que meu filho... Até que um ponto nós olhamos um para o outro e achamos que tínhamos perdido ele, corremos para o hospital, só deu tempo dele entrar na UTI.
E lá ele ficou por 3 vezes. E a gente diz: Deus, mas o Senhor não curou. Por quê? Eu creio em cura divina, eu já orei por pessoas com câncer, eu já vi gente com câncer curada. Eu já vi netos e irmãs que chegaram e eu impus as mãos e ungi com óleo e Deus curou. E por que não, meu filho? Isso muitas vezes cansa, é difícil explicar, é difícil entender. A gente olha para um lado, olha para o outro e diz: por que um jovem como Timóteo, pregador do Evangelho? Ou mesmo Gunnar Vingre, ele relatando por quantas noites orou e creu que pela manhã ele seria curado, mas suas frequentes enfermidades estavam lá. Timóteo, jovem, com dores no estômago. Quem tem enfermidade constante sabe disso, como é duro. Você diz: Deus, eu queria testemunhar para a tua glória que o Senhor me tocou e eu fui curado e tal, e a cura não vem. Isso muitas vezes pode desanimar a gente. Muitas vezes a gente olha e diz: mas Deus, eu orei tanto, jejuei, consagrei, é pecado, é o demônio. E não é nenhum desses fatores, mas simplesmente, talvez, a possibilidade de um espinho na carne ou coisa do tipo. Isso faz com que o nosso dom, de alguma maneira, desanime, com que o dom fique muitas vezes algo meio esquisito, meio complicado. Mas abra lá a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Preste atenção aqui, deixa a irmã, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Talvez seja não só a enfermidade, mas seja também a timidez. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 10. Paulo está falando à igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto, e ele diz assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Além de uma saúde física, parece que Timóteo também era um jovem extremamente tímido, que também tinha algumas dificuldades emocionais. Eu não sei se você conhece alguém tímido, alguém que vai falar em público e ele fica tímido, a voz embarga e não sai, ele quer se esconder, e às vezes a timidez não deixa que ele faça várias coisas, isso desanima. Às vezes nós esperamos ser de um jeito e não é, e a gente precisaria que alguém como o pastor pegasse a sanfona e tocasse e fosse, mas eu sou tímido, eu não sei falar direito, eu não consigo. E você tem dificuldades emocionais, problemas com sentimento, e você não consegue. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: só por favor, trate ele com liberdade. A expressão no grego é essa. Olha, que ele não tenha nada que recear. Por favor, não deixe que Timóteo se intimide perante vocês. Isso muitas vezes cansa. Quando você tenta dar alguns avanços, alguns passos, e a coisa não acontece, você sabe que de alguma maneira poderia ser diferente, você poderia ter uma voz melhor, ou não ser tão tímido, ou isso, aquilo. Isso também muitas vezes a gente se cansa. Uma outra coisa, possível causa, veja aí, abra sua Bíblia, você que tem a espada sempre junto de você, abra 1 Timóteo capítulo 4, ele era jovem, e a gente sabe, quem trabalha com igreja, que às vezes ser jovem, ser usado por Deus quando é jovem, os mais velhos olham e dizem: você ainda tem muito que aprender, você ainda cheira fralda, você ainda não saiu do leito. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz assim: ninguém despreze a tua juventude, a tua mocidade. Não deixe que ninguém o menospreze por ser jovem. E às vezes por ser jovem a pessoa olha e diz: você ainda tem muito tempo. Ou por ser jovem, há uma confusão de sentimentos. O que é que eu vou ser? O que é que eu vou estudar?
eu faço isso, eu faço aquilo, eu começo a trabalhar, largo os estudos, começo a namorar, quero casar, mas não tenho dinheiro, e vem um turbilhão de coisas, acabei de me formar, mas não acho um estágio, o emprego está difícil, e você olha para o mundo e parece que o mundo abre, mas de repente ele fecha, e você não sabe exatamente o que ser. Isso cansa, isso muitas vezes desanima. Aí você vai para um lado, vai para o outro, corre aqui, corre acolá, mas a coisa não anda, a coisa não vai. E aqueles sentimentos embaralhados vêm à sua cabeça, sem saber ao certo o que fazer. Isso pode ter deixado o jovem Timóteo com tanta responsabilidade que ele cansou. Mas deixa eu falar mais uma possível causa. Abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 3 a 6. Isso que eu vou falar agora cansa muito a gente. Nesses 70 anos, talvez muita gente ficou cansada com isso. Fortes opositores. Paulo está dizendo assim para o jovem Timóteo: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares, puxar a orelha a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Gente que não ensina a doutrina bíblica, essa gente cansa a gente. E ele continua, versículo 4, que você também diga a eles que eles não se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo está dizendo: Timóteo, eu quero que você vá lá e confronte esses inimigos, confronte esses bandidos que estão na igreja, confronte esse pessoal de fronte dura. Eles ficam falando, pensam que são sabidos, falam e não dizem nada. Eles não querem nada com nada, o que eles querem é ficar falando. Então quem morreu na cruz? Foi Jesus, Deus, e a dispensação, Jesus vai voltar antes ou depois do arrebatamento, e ficam falando, mas não sai nada. Eles não querem nada com nada, como cansa a gente que fala e não sai do lugar. Gente que você arruma a igreja, nossa, mas o teatro faltou um pouco mais de inspiração. Nossa, o louvor estava alto, não tem ninguém que mexe no som dessa igreja. Uns 2 meses atrás, veio um outro irmão, pastor, trouxe um jovem, ele está fora da igreja, mas aí, porque antes de entrar, quando está orando, nós fechamos a porta na oração inicial, fechamos a porta e depois abrimos. Aí ele veio falar, porque eu trouxe aquele jovem, uns 30 anos. Ele achou um absurdo, porque ficou 3, 4 minutos esperando na porta, onde já se viu uma igreja de porta fechada. Deu vontade de falar, por que ele não levantou e veio mais cedo e chegou no horário? Essa gente cansa a gente. Gente que a gente aconselha, diz: vai por aqui, meu irmão. Minha irmã, não faça isso. Jovem, o melhor é para você. E não faça aquilo, pois ele vai fazer justamente aquilo. Aí depois chega para você e diz: bem que o senhor avisou, mas essa minha cabeça dura. Ai, pastor, me ajuda. 1 vez, 2, mas meu irmão, é a 59ª vez que você faz a mesma coisa. Cansa a gente. Cansa a gente. A gente às vezes desanima, porque você diz: rapaz, esse cara só reclama. Aqui eu sei que não tem gente assim, mas a minha igreja tem um irmão. Ele não faz nada, mas ele chega, senta e você põe uma coisa, ele ainda tem a coragem de parar de dizer. Você faz, a gente às vezes fica montando as coisas, porque não tem dinheiro para contratar outros, vai lá e diz: aquele ar-condicionado está um pouco torto, não está no meio. Aí eu cheguei para ele e disse: por quê? Não, é que eu tenho, desculpa, pastor, mas eu tenho um olho clínico. Eu bato o olho, aquele relógio, por exemplo, o que eu posso fazer? Deus me deu esse dom. Me dá uma vontade de falar algumas coisas, eu guardo, aquilo me desanima. Às vezes eu estou para subir para pregar, ele vem: pastor, mas acho que as cadeiras ficariam melhor assim.
como essa gente cansa. Dá vontade de falar: Deus, salve e leva. Já, salve e leva. Não deixa nem ele sentar no banco. Vai sem batismo mesmo. Vai sem batismo. Vai sem Santa Ceia. No céu ele toma ceia. Mas o pior é que Deus salva e deixa ele com a gente. E o bicho duro, ele já bateu umas 10 vezes no céu e voltou. Ele já teve tudo quanto é doença e não aprende. Às vezes cansa, eu confesso aqui. Às vezes cansa, esses opositores, esses desafios, essas coisas acontecem. E Paulo vai falando: ora, o intuito da presente admoestação. Nós lemos o versículo 3 e 4 do capítulo 1 da primeira epístola. O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Sabe o que é loquacidade frívola? Tagarelice. Isso que eu falei é blá, 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 e blá, blá, blá. Fala. Você diz: o que você quis dizer? Não sei, mas eu queria falar. Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei. Mestres, eu conheço, eu li. Aqui não tem gente assim, mas lá na igreja tem um outro irmão. Ele fica durante a semana inteira ouvindo tudo quanto é programa evangélico na rádio. Aí ele ouve de tudo que você pode imaginar que for evangélico, ele ouve. Aí ele chega já com a carteirinha e diz: pastor, posso falar? Vai começar o culto. Ele diz: pastor, é rapidinho e tal. Então, eu ouvi o fulano de tal, e ele disse que vai pôr uma arca e depois vai impor as... O senhor acha que isso está certo? Não é possível. Como que ele vai pôr a arca no meio da igreja e depois vai pegar a Santa Ceia? Rapaz, eu cheguei uma vez para ele e disse: por que você fica ouvindo isso? Ele já passou da fase do Apocalipse, então ficou um pouco melhor. Mas quando ele vinha para discutir quem era o dragão do Apocalipse, quem eram as duas testemunhas, e ele falava, irmão, depois a gente conversa, não, já estou terminando, e ele vinha me acompanhando lá de baixo, e vinha, quase chegava no púlpito, então, pastor, peraí só, e pegava assim, não, pastor, dá vontade de falar: rapaz, sai daqui, solta, larga, vai lá. Depois você vê quem é a besta. Eu sei quem é a terceira besta. Você quer que eu te fale? As duas eu sei, mas a terceira, eu tenho quase certeza absoluta de quem eu sei que é. A terceira eu sei, não tem na Bíblia, mas está no meu coração. Isso cansa a gente. Desanima. Você vai, ajuda. Desanima muitas vezes, pode ser isso do Jó. E a última coisa, eu fecho o meu argumento. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E eu acho que talvez essa seja uma das coisas que a gente precisa tratar. Gálatas 6, 9. É uma instrução de Paulo, uma orientação que é tremenda, que muitas vezes a gente esquece. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Você que está com a sua espada afiada aí, que a ama e que a lê todos os dias. Onde você vai, você está com a espada. Abra aí no versículo 9 de Gálatas 6. Olha o que Paulo fala, à igreja da Galácia. E não nos cansemos de fazer... Não nos cansamos de fazer o... Terceira vez. Não se canse de fazer o... É porque fazer o bem cansa. Ele só instrui isso à igreja, porque fazer o bem muitas vezes cansa. Você já teve a experiência de ajudar alguém, às vezes por dinheiro que você não tem, às vezes abrir a sua casa, acompanhar a pessoa até o lugar, a pessoa entra aqui na igreja, entra com chinelo havaiana quebrado, amarrado com clips, com a camisa Fiel é Nós Coringão, que ele ganhou lá no Cadeião de Itaquera. Aí ele veio aqui, não tem um centavo no bolso. Não tem um centavo no bolso.
Aí ele entra aqui, a igreja o abraça, a igreja o ama, a igreja o assistencia, ele fica bonitão, ele engorda, traz a família, põe um terno, gravata, tal. Aí depois começa a estudar e fica... Ele vem e diz, essa igreja é muito pequena, desculpa, pastor Clementino, mas não me sinto mais à vontade, porque agora eu cresci, e não fecha nem a porta. Você diz, rapaz, você entrou aqui, você não tinha nada. Não, essa igreja aqui não tem nada a ver comigo, eu estou em outra. Quando diz? Tá, se ajuda a primeira, tudo bem. Mas depois da 29ª pessoa que você diz, rapaz, eu abri minha casa, eu ajudei, e eu fiz, e você vira as costas e ainda sai falando. Ajuda. Um pastor da Assembleia de Deus, numa cidade do interior, ele pegou o menino não tinha onde cair morto, foi abandonado pelos pais, ele ajudou, já jovem, aí pôs, ele tinha um hotelzinho pequeno que ele, olha, com sacrifício, ele pôs para hospedar as pessoas, ajudava a igreja, ele pôs. Não é que o menino levou tudo do pastor, roubou tudo. E aí o pastor disse, deixa, eu perdoo, um dia ele volta, quem sabe. Sabe, fazer o bem cansa, irmão. A gente vai indo, por isso que Paulo fala, olha, não cansa, porque cansa. Não para de fazer o bem, não para de ajudar, não para de orar por aquele irmão, não cansa de ajudar essa comunidade, porque tem mais 70 anos aí para comemorar. E talvez isso tudo fez com que Timóteo fosse pondo o dom no fogo baixo. Talvez ele tenha ajudado um parente, um amigo, e o rapaz virou as costas sem dizer muito obrigado. Isso machuca. Quantas coisas eu e você, em todos esses anos da nossa vida, que nós fomos sendo cansados, as pressões da vida, por exemplo. Emprego, um casamento que você vem orando, você vem brigando por aquele casamento, você vem jejuando, você vem pedindo a Deus. Aquela estabilidade financeira que muitas vezes você está lutando, brigando, dizendo, Deus, mas pelo menos eu estou pedindo minha casa própria, eu não estou pedindo uma casa no Guarujá, eu não estou pedindo uma casa nos Estados Unidos, estou pedindo casa própria, um casamento, um ministério, um namoro. E muitas vezes o que ouvimos é apenas e tão somente o silêncio de Deus. E ele em silêncio não fala, porque há certamente um propósito, mas isso muitas vezes a gente dobrou o joelho, orou e buscou, e não veio. Pode bater o pé, pode rasgar a Bíblia, pode rolar no chão, bate a cabeça na parede, baba, faz o que você quiser, e a coisa não acontece. Até mesmo da igreja, eu quero ser muito transparente com os irmãos, às vezes a gente cansa da igreja. A gente vê um coral bonito desse, um louvor bonito desse, mas, sabe, você chegar para ensaiar no sábado, quando todo mundo no sol está saindo, e você tem que ensaiar e você olha para o soprano e diz, pessoal do soprano, vocês ouviram pelo menos a música? E alguém diz, que música? Aí você olha, a música que eu enviei já há 2 semanas, para que vocês escutassem, para que a gente pudesse apresentar no aniversário da igreja. Ai, desculpa. Será que Jesus perdoa a gente? Isso cansa. Isso cansa. Isso cansa. Isso muitas vezes anima. Mas se a gente parasse aqui, a palavra disse, pastor, o senhor veio aqui, é o meu famoso ministério água fria, o senhor joga e vai embora? Não. Porque o apóstolo Paulo dá algumas dicas, eu quero tirar pelo menos 3. Sobre como reavivar o nosso dom. O dom é parte do caráter de Deus que Ele reparte à sua amada igreja. Todos aqui têm um dom. Todos aqui têm algo para realizar nessa igreja. Todos aqui têm algo para servir a igreja com o seu dom. Parte do caráter de Deus que Ele reparte, haris no grego, ou harismata, que Ele dá para que você sirva a noiva, a fim de que a noiva seja servida e seja cada dia mais pura para encontrar com o noivo.
E esse dom precisa estar avivado. Esse dom precisa servir essa igreja por mais 70 anos. E a primeira coisa que ele fala está lá no versículo 5. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele diz: olha, eu conhecia sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, mas uma coisa que era característica em você é uma fé sem fingimento. É uma fé sincera. Repita comigo: sincera. Mais uma vez, fé sincera. Sabe que nesses períodos de cansaço, além de desanimar, a gente pode se tornar, ou podemos nos formar em nós uma fé que não é sincera. Essa palavra vem do grego, quando os gregos faziam vasos e depois os romanos, e os vasos rachavam, e eles faziam uma maracutaia, eles colocavam cera no vaso onde estava a rachadura para que as pessoas não vissem. Mas depois os compradores começaram a perceber, e aí eles começavam a pôr e punham embaixo o vaso sem cera ou sem cera. Quer dizer, esse vaso não tem rachadura. Paulo está dizendo: olha, lembra-te da tua fé sem cera, sem rachadura. Quando você tem rachaduras na sua fé e você encobre, você não trata. Há certos buracos da sua vida, há certos rombos da sua alma, que muitas vezes você vai para a igreja, louva e faz, não, ninguém está vendo, mas há raiz de amargura se formando, e você põe uma cera litúrgica, uma boa roupa, mas lá no fundo está doendo, lá no fundo está machucando. Paulo diz: não permita isso, porque isso mina o dom, isso abaixa o dom. Você tem que ter uma fé sincera. Quando você levantar a mão é porque há uma explosão do Espírito em você. Isso anima você. Você vai para cima e caminha e briga. Ele diz: toma cuidado, Timóteo. Essa fé tem que ser sincera. Porque na caminhada cristã a gente se fere mesmo. É comum. Na caminhada cristã a gente se machuca. Mas só briga, só machuca quem está trabalhando. Quem não está trabalhando não se machuca. Só há ferimento no soldado que está na luta. Atrás de uma máquina de escrever você não vai ter ferimento. Sabe quem vão ser os feridos dessa igreja? Aqueles que estão na frente da batalha, trabalhando com o dom avivado, indo na força do Espírito Santo. É indo para cima mesmo. É indo para cima, é brigando. Provérbios diz: como ferro com outro ferro se afia, assim são os amigos. Não tenha medo de se machucar, não tenha medo de se expor, não tenha medo de ser ferido. Isso mostra que você está na batalha. Por isso, quando ferido, expõe mesmo: está doendo, estou machucado, mas eu sei que vou ser curado por Deus, vou ser curado. Eu fui curado, quando machucado, eu fui curado no meio do rebanho. Já era pastor, mas a caminhada com o povo de Deus me curou. O Espírito Santo ajudou, usando pessoas, gente como a gente aqui, para orar por mim, para abraçar comigo, me abraçar, chorar com a minha família. É assim que o povo de Deus anda. É assim que o povo de Deus caminha, mas não se largam, porque se amam, porque tem um alvo maior. Esse alvo maior chama Jesus de Nazaré. A segunda coisa, nós precisamos estar lá no versículos de 9 a 12. Veja o versículo 9 aí de 2 Timóteo capítulo 1. Diz que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Timóteos, não esqueçam, esse dom que há em ti é santa vocação. Não foi a igreja que te chamou, não foi o pastor que te levantou.
Quem te separou, te levantou e te sustenta foi o Espírito Santo de Deus, o Senhor da igreja. É Ele que te separou. Parece bobo, você diz, isso eu sei, isso é jargão evangélico. Não é não, porque senão Paulo não colocava. É que muitas vezes nós temos a sensação que estamos trabalhando para homens. E aí nós ficamos magoadinhos, nós ficamos feridos. Então não brinco mais, então eu não quero, então eu vou embora. Ai, pastor Clementino, eu estou magoado, vou embora. Quem te separou? Quem te levantou? Quem tem sustentado a tua vida? Quem encontrou você no meio do aprisco? Quem te deu esse dom? Quem morreu por você? Quem ressuscitou para que você tivesse vida? Por que então parar? Por que então desanimar? Se foi Ele que te chamou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Por isso que Paulo registra a Timóteo: não esqueça, você foi separado, o que você tem é santo, foi uma santa vocação. Eu acho incrível, aqui não tem, mas lá na igreja, irmã lá que, ai pastor, eu saí 3 meses que ninguém ligou para mim. E eu fiquei pensando, minha irmã, 3 meses ninguém sentiu falta tua. 3 meses ninguém sentiu falta do teu abraço. 3 meses ninguém sentiu falta de quando você orava por as pessoas. Ninguém sentiu falta de você. 3 meses. O que você fazia na igreja? Que ninguém sentiu a tua falta. Você imagina alguém deixar de vir 3 meses e ninguém perceber? Pastor Marcos deixar de vir e ninguém perceber? Ah, pastor Marcos, 3 meses que o senhor não vem? Nem percebi. Coisa está mal. Quem te chamou é fiel. Quem te chamou sabe o que fez ao separar você. Por isso, usa esse dom na obra de Deus, com toda a sua excelência. Usa esse dom que Deus te deu por mais 70 anos. E por último, e encerro, está lá ainda no versículo 9, 12. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador. Versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, pastor e mestre. Veja agora o versículo 14. Guarda o bom depósito, mediante o... Fale alto isso, mediante o... Que está onde? Que habita onde? Em nós. Será que Timóteo não sabia disso? Paulo, para que o senhor escreve essa cartilha aqui? Paulo, isso aqui qualquer menino na escola dominical sabe disso. É verdade. Mas sabe que eu tenho visto que o difícil é fazer fácil. A gente quer inventar tanto e esquece os rudimentos da fé. A gente fica tão chique que esquece o beabá. Sabe que a gente fica tão desanimado ou tão engodado com certas coisas, que nós esquecemos o princípio básico que Deus escolheu morar, habitar dentro de nós. Agimos como se o Espírito Santo não habitasse em nós. Desanimamos como se o Espírito Santo não estivesse aqui. Sucumbimos como se o Espírito Santo não vivesse em nós. Igreja do Senhor, o Espírito Santo está aí dentro de você. Quem é o Espírito Santo é Deus. Não há bomba nesse planeta que consiga destruí-lo. No princípio, quando Deus criou os céus e terras, Ele estava lá. Antes que você fosse formado, Ele já era.
Lá em Apocalipse, quando o Senhor voltar, o Espírito Santo estará atuando. E o Espírito Santo atuará por toda a eternidade. É desse que eu estou falando, que habita em você. O que é que pode te barrar? O que é que pode fazer com que o Espírito Santo não faça? Põe fogo no dom que há em ti. Acende a chama, reavives o dom de Deus que há em ti. Quantas pessoas nessa nave hoje à noite, que estão por uma série de boas razões, desanimadas, cabisbaixas, olhando e titubeando. Pois eu digo em nome de Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Reavives o dom de Deus que há em ti. Anima-te, fortalece. Deixa que o Espírito Santo te use. Deixa que o Espírito Santo te anime. Quem sabe, daqui uma dezena de anos, já no Templo Novo, quando os jovens forem apresentar uma peça, eles se lembrem de você e diz: esse homem, esse irmão, essa irmã foi muito usado por Deus nessa igreja. Hoje comemoramos 140 anos e nós queríamos lembrar a memória do João, do Pedro, da Maria, da Isabel, que muito Deus usou para que essa obra crescesse, que Deus muito usou para que fizesse dessa obra, essa obra que agora aqui está. Mas você precisa reavivar o dom de Deus que há em ti. Essa chama precisa crescer, porque o Espírito Santo diz que aqui algumas pessoas que estão no fogo baixo, estão fazendo o mínimo, estão empurrando com a barriga o dom de Deus que há em ti, que foi dado como santa vocação. E o Espírito Santo de Deus que habita em ti está clamando: reaviva o dom de Deus que há em ti, em nome de Jesus. Levanta, meu irmão, levanta da onde você caiu. Escute aqui: não há buraco tão fundo que a destra do Senhor não te alcance. Ele não quer saber o que fez com que você desanimasse. Não interessa porque você parou no meio do caminho. Ele não está perguntando porque hoje você é apenas e tão somente um assistidor de cultos, um telespectador gospel. Ele não quer saber disso. Ele está interessado qual será a tua reação daqui para frente. Ele está interessado em saber o que você fará com essa palavra que você ouviu hoje à noite. Porque se você não tiver um propósito na vida, não vale a pena viver. Se você não tiver um propósito de Deus, você pode ganhar todo o dinheiro desse mundo, ser um grande empresário, o melhor industrial de Guarulhos, ter uma família bonita, uma casa belíssima, mas você não vai encontrar a paz que habita em Cristo. Eu estou cansado de ver velhos tolos. Eu vou repetir para você ouvir. Eu estou cansado de encontrar velhos tolos que ficam arrastando um chinelo dentro de casa, para lá e para cá. Compram um sítiozinho, chácara da vovó, chácara do guerreiro, descanso do vovô, e ficam arrastando chinelos para baixo e para cima, esperando a morte vir. Por que não encontraram o propósito de Deus na vida até agora? Tem dons, mas usaram apenas para enriquecer. E Deus está dizendo: eu não te dei esse dom, essa habilidade, para você ficar aí mostrando luxo para baixo e para cima. Eu te dei esse dom para você servir a minha obra. Eu te dei esse dom para você glorificar o meu nome. E não para ficar arrastando o chinelo e dizendo dos bons vinhos, da boa casa e dos bons negócios. Eu estou cansado de encontrar velhos tolos que ficam contando sobre os seus grandes negócios, sobre como agora ele viaja mais vezes para Disney World ou Disneyland, e como ele, legal. Vazios, tolos, não tem história no Senhor.
desembargadores, intelectuais. Dia desse, um dos maiores intelectuais da Universidade de São Paulo me procurou e disse: sabe, Bitum, eu entrei no seminário porque eu queria ser pastor, mas alguma coisa aconteceu, e ele disse com essas palavras: eu desanimei. Ele fez uma carreira brilhante, mas tem um rombo no coração daquele homem. Sabe por quê? Porque Deus um dia disse para ele que havia um dom dentro do coração dele, para que ele servisse. Mas ele olhou as riquezas, a carreira acadêmica, o luxo, o poder, um homem respeitado, uau, uma bela mulher, uma boa família, oh glória. Mas aquele rombo ficou. Por isso eu termino dizendo, o versículo 11. Paulo diz: para o qual eu fui designado. Paulo foi designado pregador, apóstolo e mestre. Timóteo foi separado para o pastorado. E você? Vou repetir. Paulo foi separado para ser um pregador, apóstolo e mestre. Timóteo foi separado e ele pastoreou a igreja de Éfeso, a maior igreja da sua época. E você? Como está o dom que Deus deu a você? Está inflamado, pegando fogo em chamas? Os teus olhos brilham quando fala das coisas de Deus? Você sente o Espírito Santo palpitar aí no seu coração e diz: pastor Clementino, conte comigo. Se o Espírito Santo me ajudar, nós vamos juntos para mais 70 anos. Abaixe sua cabeça. Eu queria só orar por você. Se você não está usando o dom de Deus, você está desperdiçando sua vida. Se você não está usando o dom de Deus, o dom que Deus lhe conferiu, você está gastando sua vida. E todo esse ouro não passará no céu. Todas essas casas, todo esse dinheiro, tudo isso que você tem gasto na sua vida, não chegará ao céu, será queimado antes pelo fogo. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Pai, ouve a oração dos corações. O Senhor nos conhece bem, sabe cada um aqui o quanto te ama, o quanto quer o Senhor bem. Gente que já sentiu o teu amor, gente que já chorou aos seus pés, gente que se maravilhou na cruz, mas por uma razão ou outra, por um cansaço ou outro, por alguma situação, parou na metade. Mas o Senhor não chamou esse homem para parar na metade. O Senhor não chamou essa irmã para parar na metade. Pelo contrário, para que fossem até o fim. E como o pastor Clementino disse hoje, acabando a carreira, guardando a fé no Senhor Jesus Cristo, guardando esse dom avivado até o último dia, quando o Senhor nos chamar. Que essa igreja esteja sempre avivada, com os corações sempre queimando. E como diz Levítico 6, o fogo não se apagará no altar, o fogo queimará e não se apagará no altar. Que jamais venha a faltar fogo no altar do coração dessa igreja. Que o Espírito Santo esteja sempre queimando os corações, abrasando os corações, avivando os corações. Jamais falte o fogo no altar. Seja assim, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Dê uma salva de palmas àquele que aviva os corações.